Oi, crianças do sétimo ano, tudo bem com vocês? Cá está o tio Renê mais uma vez para a gente falar, obviamente, um pouco mais sobre ciências, né? Hoje a gente vai falar sobre o planeta em transformação, né? Logicamente, para a gente reforçar a ideia de que o planeta Terra ele é dinâmico, né? Ele não é sempre a mesma coisa, ele muda e vai sempre mudando, ok? O que o planeta Terra era no passado, hoje ele é outra coisa e mais no futuro ele vai ser também diferente do que ele é hoje. Então o planeta Terra ele é dinâmico, ele está sempre se transformando e vamos ver, portanto, essas transformações, pelo menos aquelas que a gente consegue perceber. Lá no próximo slide, agora. Então, pessoal, a gente vai falar da litosfera, porque a litosfera, que é a parte sólida do planeta Terra, eu acho que em aulas passadas eu falei para vocês, né, que o planeta Terra é dividido em litosfera, hidrosfera, atmosfera, né? Então, a litosfera é a parte sólida, a hidrosfera é a parte líquida e a atmosfera é a parte gasosa e ainda tem a biosfera, que é a parte viva. Então, quero falar da litosfera. Estou seguindo aí o livro de vocês à risca, viu? Vocês podem seguir aí à vontade pelo livro, né? Ó, livrozinho aí de vocês. Aqui é o do 9º ano, né? Porque eu estava preparando a aula do 9º ano, mas aqui tem do 6º ano ali, ok? Veja só, estou seguindo aí a risca. 6º não, no caso, do 7º ano. Veja só. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, nós temos... Então, eu vou falar da parte sólida do planeta Terra. Entenda, litosfera. Então, ou seja, as regiões emersas, né? E também lá o fundo dos oceanos, né? O assoalho dos oceanos. Então, a litosfera é formada pela crosta terrestre. A crosta terrestre é essa casquinha aqui, viu? Essa casquinha aqui a gente pode apelidar de crosta. E também por parte do manto. Aqui é o manto e aqui é o núcleo. Então, a crosta terrestre, que é a casquinha, né? É a região mais superficial e é também a mais estreita, onde todos os seres vivos estão. E mais a parte superficial do manto é o que a gente chama de litosfera, ok? A litosfera ela é dividida em placas tectônicas. Então, se a gente vê a litosfera, né, entenda a parte sólida do planeta, tanto as águas emersas, né, que é onde a gente vive, quanto também lá o fundo do oceano, né? Então, a litosfera ela é dividida em placas tectônicas. E as placas tectônicas, eu costumo dizer que é como se fosse pecinhas de um quebra-cabeça. Então, é como se fosse o planeta Terra, a sua superfície, né, ali a litosfera, é como se ela fosse dividida em pecinhas, né, de quebra-cabeça. E cada uma dessas pecinhas que se encaixam para formar a litosfera, a gente chama de placa tectônica. Então, aqui uma placa tectônica, que outra placa tectônica, que outra e aqui outra placa tectônica, e são essas pecinhas que se encaixam para formar a litosfera, beleza? Então, e essas pecinhas, que é as placas tectônicas, né, que a litosfera é dividida, ela se apoia no manto mais profundo, que ele é semissólido, ele é pastoso, é rocha semi-derretida, né? Então, essas pecinhas que se encaixam para formar a litosfera, entenda, as placas tectônicas, elas estão à deriva sobre esse manto semissólido, né? Pastoso, tipo como se essas pecinhas do quebra-cabeça estivessem ali boiando numa piscina, ok? Beleza? Então, para a gente entender melhor, vamos ver aqui o planeta Terra na forma de um planisfério, né? Aqui na forma plana, né? Então, planisfério. Então veja que a superfície do planeta, né, a litosfera é dividida, portanto, em plaquinhas, né, em pecinhas que a gente chama de placas tectônicas, né? Então, e essas placas tectônicas, às vezes, elas colidem umas com as outras, né? E é justamente a colisão, o afastamento dessas placas tectônicas que vai causar alguns
eventos, como por exemplo os eventos sísmicos, né, os tremores, o vulcanismo. Eu vou falar um pouco disso já já, ok? Então, vamos lá para o próximo slide. Então, entendemos que a litosfera é a parte sólida do planeta, tanto as regiões emersas quanto o fundo dos oceanos, e que é a crosta terrestre mais a parte mais superficial do manto, e que essa litosfera é dividida em pecinhas que são chamadas de placas tectônicas e que estão encaixadas realmente como se fossem umas pecinhas de um quebra-cabeça, e elas estão à deriva no manto semissólido, né? No manto formado de rocha derretida, ok? Então vamos ver agora como é que é o movimento dessas placas tectônicas. Perceba que o Brasil ele está bem no meio de uma placa tectônica. Ele não está na borda de placas tectônicas, por isso que por isso que o Brasil não sofre muitos, ou não sofre quase que de forma nenhuma, fenômenos sísmicos. Por isso que aqui a gente não tem, por exemplo, vulcanismo, né? Porque a gente está aí bem distante da beirada dessas placas tectônicas. São bem no meio de uma das placas, que é a placa tectônica sul-americana. Ok? Vamos aqui para o próximo slide. Então, pessoal, os movimentos das placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, que são essas pecinhas que estão ali à deriva no manto, né? Elas, por vezes, elas fazem um afastamento, né? E esse afastamento é muito interessante porque o magma lá do manto, ele está ali sob grande pressão. Então, quando as placas se afastam, elas abrem caminho para o magma sair na forma de lava, né? É o vulcanismo, né? Inclusive pode acontecer no fundo dos oceanos, por exemplo, ok? Mas além das placas tectônicas se afastarem, as placas tectônicas também podem deslizar umas sobre as outras, né? O deslizamento lateral que a gente chama, ok? E também pode acontecer uma colisão de placas, né? Essa colisão de placas pode causar o soerguimento de montanhas. Então, muitas montanhas que a gente tem hoje, como as cordilheiras dos Andes, né? Elas existem porque houve a colisão de placas, e essa colisão de placas fez esse soerguimento de terra, né? De rocha, né? E esse soerguimento de rocha deu origem a essas cordilheiras, né? Esses conjuntos de montanhas, ok? Veja só, mas também a colisão pode aumentar ainda mais a pressão sobre o magma, e o magma já está sob muita pressão, e essa colisão pode exercer ainda mais pressão, e o magma fica com uma pressão tão elevada, né, que ela tenta escapar para a superfície, e mais uma vez a gente tem o vulcanismo, ok? Beleza? Então aí nós temos esses três movimentos de placas tectônicas lá que forma, né, a litosfera, um afastamento das placas, um deslizamento lateral das placas ou uma colisão das placas. Isso vai causar, por exemplo, terremotos, tsunamis por vezes, né? E até mesmo o vulcanismo, surgimento de novas montanhas, ok? Beleza? Vamos para o último slide. Então, como eu já até adiantei um pouco para vocês, quais são as consequências desses movimentos das placas tectônicas, né? As placas tectônicas estão à deriva, né? São essas pecinhas do quebra-cabeça que, ao se montarem, né, se encaixarem umas nas outras, forma a litosfera, e essas placas estão à deriva no manto semissólido, e por vezes elas vão ali colidir, se afastar, roçar uma na outra, né? Então esses movimentos das placas tectônicas vai causar o que aqui nessa superfície onde a gente vive? Vai causar, por exemplo, formação de montanhas, como eu falei para vocês, né? Como as cordilheiras, né? Os Alpes, né? Então, também o surgimento de ilhas, né? Então, principalmente aquele
vulcanismo lá no fundo dos oceanos por conta do afastamento de placas tectônicas, e aquela lava ela vai entrando em contato com a água, vai resfriando, solidificando e pode muito bem formar regiões insulares, ou seja, pode formar ilhas, né? E, consequentemente, arquipélagos, ok? Então, olha, também pode causar terremotos, né? Então, o deslizamento de placas, uma placa sobre a outra, né? Deslizando, ou também a colisão de placas pode também causar essa acomodação, né? Do solo e pode causar fenômenos sísmicos, né? E aí vai ter um epicentro, né? Onde começa todo o tremor, e se esse epicentro for, por exemplo, lá no fundo dos oceanos, o começo aí desse evento sísmico pode causar, por exemplo, um tsunami, né? Um tsunami que é uma onda aí gigante, bem maior do que as outras, que adentra o continente, arrastando tudo que está à sua frente, né? Então a gente teve aí na década passada dois famosos eventos de tsunami lá na região da Ásia, ok? E o vulcanismo, né, que eu já falei para vocês, que por conta desses movimentos de placa faz com que o magma, que já está sob grande pressão lá no manto, fique ainda mais, né, pressionada e tente escapar para a superfície, né? E aí forma os vulcões e a liberação de lava. Ok? Então, pessoal, lógico que a aula é curta, a gente tem que compactar o conhecimento, mas o professor, se vê que há necessidade de se aprofundar em um ou em outro tema, ele com certeza fará. Então, pessoal, até nosso próximo encontro.